Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Universo do Terror. Feliz 2025 para todo mundo que está acompanhando no momento em que nós estamos postando esse vídeo, né? No momento que nós estamos postando esse episódio, mais esse episódio do podcast. E para quem começou nos acompanhando, já está percebendo que a gente tinha um planejamento logo de início, mas depois esse planejamento ele foi se modificando. Eu particularmente considero isso muito natural, né? É um projeto novo, é um projeto que ele vai se vestindo, ele vai ganhando corpo, ele vai ganhando forma com o passar dos episódios. E aí eu já expliquei em episódios anteriores que eu tive algumas dificuldades de questão de agenda, né, no final do ano de 2024, mas aí a gente decidiu fazer o seguinte, né, o nosso projeto agora é basicamente explorar tudo que é do universo do terror, e os temas eles vão ser surpresas, porque até agora, a gente estava falando muito sobre questão de lendas urbanas, né, mas agora a gente vai fazer o seguinte, né, nós estamos com um perfil novo no TikTok, que é o @lendas e causos do mundo, tá? É para ficar parecido lá com um perfil que a gente tem no Instagram, né? Que é o Lendas e Causos PE. Então, lá no TikTok é o Lendas e Causos do Mundo. E aí a gente vai fazer alguns vídeos para lá. Eu vou procurar fazer. Vai sair vídeo praticamente todo dia, mas aí não é uma coisa que eu tenho a convicção que eu vou conseguir fazer. Então, quase todo dia vai sair vídeo novo lá no TikTok. E aí, um desses vídeos vai ser o tema justamente aqui do nosso episódio da semana, né? Do podcast Universo do Terror. Então, para quem está aí no YouTube Studio, né? Você pode ouvir no carro, você pode ouvir indo para o trabalho, você pode escutar de noite. A nossa proposta é que você escute antes de dormir, mas você pode ouvir no momento em que você quiser, né? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o culto do milharal, né? A gente vai explorar o terror do filme Colheita Maldita, de 1984. Ontem, acho que foi ontem, exatamente, acho que foi, não, antes de ontem, no dia 2 de janeiro, eu assisti Colheita Maldita, né? Na verdade, eu já tinha assistido esse filme antes, mas eu percebi que eu não assisti ele completamente. Ele é um filme que ele é inspirado num conto de Stephen King. Eu já tinha lido esse conto, mas aí me deu vontade de assistir alguns filmes de terror antigos, né? E eu comecei por ele. Comecei por Colheita Maldita em 1984, é o Colheita Maldita 1. Então tem muita coisa pra gente falar aqui. Eu separei algumas questões pra gente falar, né? Hoje a gente vai se aprofundar em um desses clássicos, né, que é um clássico muito intrigante do terror, né? Colheita Maldita, de 1984, é uma obra que vai combinar fanatismo religioso com horror psicológico, por exemplo, né, com críticas sociais. O Stephen King gosta, vez ou outra, de trazer críticas sociais nos seus contos, e aí os filmes aproveitam isso daí, né? E a gente tem também em Colheita Maldita um cenário de isolamento que é completamente sufocante, tá? Então, é um filme que eu acho que os fãs de filmes de terror precisam assistir esse filme. É lógico que tem muita gente que está acostumado com vários efeitos especiais, filmes rebuscados, né? Mas a gente precisa considerar que é um filme antigo, né? Um filme com baixo orçamento. É um filme, por exemplo, não sei se você sabia disso, mas ele é um filme que foi feito com um orçamento que é considerado modesto, né? $800 mil. É um orçamento extremamente limitado para que você tenha um resultado muito diferenciado, né? Se você pega, por exemplo, alguns diretores nessa década daí de 1984, como vamos pegar, por exemplo, Jorge Romero, né? Que já tinha aí, a partir do sucesso de A Noite dos Mortos-Vivos, ele já tinha direito a orçamentos mais robustos, né? Nesse período aí, se eu não me engano, ele estava já naquela fase de Dia dos Mortos, por exemplo. Então, ali tem, enfim, uma produção melhor, uma maquiagem melhor. Mas aqui é um orçamento modesto, né, de $800 mil. E só que assim,
800 mil dólares, que acabou gerando uma franquia, né? Essa franquia, a gente pode dizer que continua viva até hoje, porque é uma franquia, eu não sei ainda, não pesquisei, mas é uma franquia que daria para fazer, por exemplo, uma série. É um tema que dá para fazer uma série, né? Tem muito pano para manga ali, principalmente hoje em dia, porque você vai perceber nesse episódio do podcast, você vai perceber que tem muita coisa nesse filme, por exemplo, que está relacionado com o que a gente está vivendo politicamente hoje. Em que a gente está vivendo, digamos assim, com relação a alguns dramas sociais que a gente vivencia hoje, tá? E que os Estados Unidos, por exemplo, vivenciava isso na década de 60, na década de 70, na década de 80. Por justamente nesse período de 84, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Eu espero que você esteja aqui com a gente até o fim. Então vamos lá, para quem não conhece, né, o filme, né, Colheita Maldita de 1984, é uma história de um casal, né, Burt e Vicky. Esse casal, ele tá viajando, ele tá na estrada, e este casal, o filme não deixa muito claro, mas eu tenho quase certeza, faz tempo que eu li o conto de Stephen King, eu acho que no conto, eu lembro de ter visto alguma coisa assim, parece que eles estão com uma crise no casamento e parece que eles estão tentando viajar para resolver essa crise, alguma coisa assim. Eu posso estar enganado, mas eu tenho uma leve lembrança de alguma coisa nesse sentido que eu devo ter visto no conto. No filme isso não deixa muito claro, né? O filme não deixa isso muito claro. Simplesmente o casal Burt e Vic, né? Eles estão fazendo uma viagem e eles se perdem ali na viagem. E eles vão parar numa cidade chamada Gatling, né? Essa cidade, ela tá completamente abandonada. O clima é muito estranho. Eu não vou dar maiores detalhes aqui, porque talvez existam pessoas que não tenham assistido. Mas existem crianças lá, né? Como o Isaac, né? Que estão, de certa forma, mandando na cidade. Pronto, é o que a gente pode falar é o seguinte: o que eles encontram na cidade lá, eles acabam mergulhando numa onda de seita, por exemplo, de culto mortal, né, de algo sobrenatural que está rondando na cidade e tal. E aí a gente precisa fazer o destaque, né, do Isaac. O Isaac é interpretado pelo John Franklin, né? Ele é um líder religioso, digamos assim, né? O que ele tem ali é uma seita, ele é um líder religioso muito carismático, ele é assustador também, ele, na verdade, ele lidera várias crianças e ele diz que ele é o intermediário, ou seja, ele ouve uma entidade que ele chama mais ou menos de aquele que anda por trás das fileiras, né? Para quem não assistiu o filme, só para você entender, me parece que a economia local, ela é voltada pelo cultivo de milho. Então você tem um milharal muito grande, por isso que o nome do filme é Colheita Maldita, né? O nome do conto, por exemplo, é As Crianças do Milharal. Então você tem ali, o Isaac diz que existe uma entidade, existe uma divindade, que ele não dá o nome, mas ele diz que é aquele que anda por trás das fileiras. Das fileiras que ele está falando são as fileiras de milhos, né? Para quem é do Nordeste, por exemplo, a gente encontra muito isso com cana-de-açúcar, né? Quando a gente está viajando para as cidades, a gente encontra muito essa mesma configuração, mas a de cana-de-açúcar, né? Lá nesse caso daí seriam as fileiras de milho. Então ele diz que tem uma entidade por lá, né? Detalhe que esse John Franklin aqui, só para você entender, todos eles são crianças no filme, são menores de 18 anos, mas o John Franklin, na vida real, ele tem 24 anos, né? Só que me parece que ele tem um problema de saúde, que eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas eu não sei se chega a ser um problema de saúde, mas vamos colocar como uma condição, né? Ele tem uma condição existencial que faz com que ele pareça mais jovem.
Então ele realmente parece uma criança, ele tem uma estatura baixa e tal. E aí ele caiu muito bem para esse papel, porque quando eu assisti eu não sabia que ele tinha essa condição. E depois que eu fui pesquisar foi que eu percebi que ele tinha essa condição. Ele tinha 24 anos na época quando ele gravou esse filme daí, mas ele parece realmente uma criança, então fica muito assustador. Porque isso daí é uma das simbologias, né, que o filme traz como uma forma assustadora, assim, digamos, é uma subversão daquilo que eu posso chamar de um arquétipo, o arquétipo infantil, né, o arquétipo da inocência infantil, da infantilidade inocente, por exemplo. Então, geralmente, quando você vê uma criança, você imagina que a criança é inocente e tal, mas quando você vê num filme de terror uma criança que é cheia de maldade, que é capaz de fazer o mal, então isso acaba perturbando você, telespectador. Então, essa subversão desse arquétipo infantil, né, acaba provocando medo em quem está assistindo. É o fato de você transformar uma criança, que seria ali um símbolo de inocência, numa pessoa que é capaz de tirar a vida de outra, né, sem qualquer tipo de compaixão, enfim, cometer atrocidades e agir de forma completamente assustadora. Essa inversão, ou seja, essa subversão, na verdade, desse símbolo de inocência, né, que seria a criança, desse arquétipo infantil, ele, ele incomoda os nossos instintos mais básicos de proteção, né? Ele subverte tudo isso, ele confunde a gente. O filme de terror, muitas vezes, muita gente pensa que o filme de terror ele tem a função única e exclusivamente de causar medo. Mas ele não precisa necessariamente causar medo, ele pode causar uma perturbação psicológica. Ele pode causar nojo em você, ele pode causar um asco, ele pode causar uma inversão, por exemplo, de uma ordem social, que é comum a todos, de forma consciente ou inconsciente, e essa inversão acaba perturbando você. Então, o terror é muito mais do que jump scare, o terror é muito mais do que susto, né. Então, voltando a falar sobre a questão do Isaac, né, ele representa esse fanatismo religioso que é possível a gente ver tanto nos dias de hoje, como a gente vê também, no cenário, por exemplo, dos Estados Unidos, ali na década de 80, né. Eu tô falando da década de 80, mas isso também começa antes, na década de 60, na década de 70 e na década de 80. Você tem ali alguns líderes religiosos com programas de televisão que se misturam com partidos políticos e conseguem, por exemplo, manipular a opinião de massas, né? De grandes grupos sociais. Então você tem o Isaac, ele representa esse líder religioso, né? Esse fanático religioso, o quanto que ele consegue manipular essas massas, né? E nós temos também um outro personagem nesse filme, né, que é o Malakai, seria como se fosse assim o braço direito, né, do Isaac, né, que ele demonstra como é que esse autoritarismo ele pode gerar instabilidade até dentro dos próprios seguidores. Aqui eu não vou poder dar muitos detalhes, mas o autoritarismo, por exemplo, exacerbado, ele é algo que ele gera uma, como é que a gente pode dizer? Uma instabilidade mesmo. Ele gera uma quebra dessa estabilidade até dentro do próprio grupo, né? Quando esse autoritarismo ele não consegue escutar, ele não consegue encontrar espaço para escutar outras opiniões e ponderar novas opções de liderança e tal, enfim. Então o Malakai ele também acaba, ele sendo o braço direito, ele também acaba apresentando como é que esse autoritarismo ele pode gerar essa instabilidade dentro dos próprios seguidores de uma seita, de um grupo social, enfim, de qualquer grupo que tenha esse autoritarismo exacerbado. Agora a gente precisa considerar o seguinte, uma coisa interessante que talvez isso eu observo que o terror, por exemplo, ele fica muito mais intenso quando você entende os aspectos psicológicos, quando você entende também os aspectos socio-históricos, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tinha ali um conservadorismo religioso dos anos 80, isso começa dos anos 60, porque é o seguinte, vamos lá. Nos anos, teve a Segunda Guerra Mundial, né?
essa Segunda Guerra Mundial acaba gerando uma sensação de medo para as pessoas, né? As pessoas de forma geral, de todo mundo. Mas estou falando dos Estados Unidos porque participou diretamente da Segunda Guerra Mundial e tal. E ali você tinha o nascimento de vários líderes religiosos, porque não só a Segunda Guerra Mundial, mas também você tinha ali uma segregação racial. Então, você podia, por exemplo, ter um estabelecimento e dizer claramente que eram proibidos entrar negros naquele estabelecimento, tá? E aí começa a luta pelos direitos civis e tal. Então é um momento de muito fervor social. É um momento onde, por exemplo, começam a se espalhar histórias de que os Estados Unidos está prestes a sofrer uma represália da bomba atômica que ele havia soltado. Então, o próprio... Sabe aquela história, por exemplo, de você fazer mal a alguém e você ficar com medo de uma represália? É basicamente o que os Estados Unidos tinham feito naquele período, tá? As pessoas tinham medo de uma certa represália e tal. Então você tem um contexto sócio-histórico ali que faz com que líderes religiosos eles comecem a criar, a partir do cristianismo, eles desenvolvem algumas seitas e alguns discursos que são extremamente conservadores em alguns casos, né? O que a gente pode considerar como conservadorismo religioso. Isso começa a gerar medo na população. A população em geral começa a ter medo, porque esses grupos sociais eles começam a crescer. Só para você ter uma ideia, por exemplo, no Colheita Maldita 2, isso aqui não é um spoiler, tá? Mas para quem assistiu Colheita Maldita 2, vai perceber logo no início, se você pegar logo no início, você vai ver, por exemplo, um pai, que é um jornalista, tá indo com o filho para Gatling para cobrir a matéria, né? Sobre o que tinha acontecido na cidade e tal. E aí, quando ele tá chegando em Gately, ele tá meio perdido ali no meio do milharal, ele acaba encontrando um outro grupo de reportagem, né? Um carro, que seria uma dupla ali, o motorista e o repórter, eles estavam voltando com um carro de reportagem, eles param e ficam brincando com uma certa hostilidade um com o outro e tal, porque acho que tinha uma certa competitividade, né? Sobre quem tinha chegado primeiro, enfim. Mas o ponto central ali, que é muito sutil, que é o que eu quero trazer para cá, é que um pergunta pro outro assim, o que foi que aconteceu aí em Gately? Aí o repórter que estava voltando, que ele já tinha feito a cobertura, ele diz assim, não foi nada pior do que a gente já viu em Jonestown. Pronto, é alguma coisa assim que ele fala. Por que ele fala aquilo? Porque Jonestown tinha acontecido em 1978. Jonestown era uma cidade que foi formada por uma seita, uma seita do Jim Jones, que era uma seita que começa nos Estados Unidos, por ali na década de 50, 60, que ele vai ter um discurso, por exemplo, de um discurso igualitário, ele mistura o socialismo com questão de religião, e aí várias pessoas que eram negras, né, que não tinham direitos civis, por exemplo, começam a serem atraídas para essa seita sem perceberem, achando simplesmente que seria uma coisa boa e tal. E ele consegue convencer essas pessoas a se mudarem para Jonestown, porque Jonestown era uma cidade que não existia, mas ele pega um local no meio da Guiana e ele forma uma comunidade lá, que era uma comunidade que ele defendia que ia ser todo mundo igual. E ele convence mais de 900 pessoas a tirarem as suas vidas no ritual. Eu não posso dar maiores detalhes aqui, mas se você fizer uma pesquisa no YouTube, tem até um documentário falando sobre isso. Então, era nesse período aqui, a gente está em 84, né? A gente tinha nesse período aí um surgimento, né? O ressurgimento do conservadorismo político, medo de cultos, por exemplo. O que é que esses cultos podem causar? Em 78 tinha acontecido a questão de Jonestown e o público tinha medo nessa época, né? O que essas pessoas, por exemplo, podem fazer, né? Então, você tinha também uma questão ali por exemplo, pessoas que moram em isolamentos rurais, ou seja, em comunidades rurais, né? Elas podem ter suas vidas modificadas de uma hora para outra e podem ficar completamente isoladas se houver uma crise agrícola. Então, porque aqueles lugares, por exemplo, só existia uma grande forma de originar recursos para a cidade, que era a colheita de milho. Então você vê uma comunidade rural
que ela se vê completamente abandonada, ela se vê numa sensação de desespero, de abandono, e Gatlin, que é a cidade do Colheita Maldita, acaba refletindo isso. Acaba refletindo esta sensação de medo que as pessoas do interior dos Estados Unidos elas sentiam, porque se houvesse alguma coisa que prejudicasse a colheita, você ia ter ali um prejuízo social, prejuízo socioeconômico, digamos assim, sem precedentes, né? Então, alguns detalhes aqui que eu queria trazer para você da produção, né? O filme foi essa cidade Gatlin, ela é uma cidade fictícia, né? O filme foi filmado em Iowa. Foi uma cidade real, tá? Para criar justamente essa atmosfera isolada e tal. E apesar de todo esse orçamento limitado, né? As locações e esses efeitos práticos que foram usados, eles foram usados de maneira muito inteligente, né? Você tem a Vicky, na verdade, é a Linda Hamilton, né? Hamilton, na verdade é assim que se pronuncia, né? Linda Hamilton. Ela tinha feito, na verdade, esse papel aqui, mas ela não era conhecida. Ela se tornou conhecida quando ela fez a Sarah Connor em Exterminador do Futuro, né? Inclusive, quando eu vi o filme, eu falei, eu conheci essa mulher de algum lugar. Mas realmente, depois, fazendo minhas pesquisas aqui para esse podcast, foi que eu percebi que ela tinha feito o Exterminador do Futuro, né? E, como eu falei anteriormente, esse filme ele é inspirado num conto, né, de Stephen King, As Crianças do Milharal. E o Stephen King, talvez por isso, quase dirigiu esse filme, mas ele acabou se afastando, assim, por algumas divergências, né, criativas e tal. Mas mesmo assim, a gente pode considerar que o roteiro, ele capturou, pelo menos o pessimismo que tem na história. A sensação, por exemplo, de abandono que tem na história de Stephen King, e também como Stephen King acaba ressaltando, por exemplo, esse fanatismo religioso, né, quando a religião se torna fanática, ela vai ser dispositivo de ódio, digamos assim, né? Então, a Colheita Maldita, por exemplo, pode ser sim tema de série. Eu espero que seja. Inclusive, a gente está falando de um filme que acabou gerando aí diversas sequências. Se não me engano, são 11 sequências, né? Com remakes e tal. E, querendo ou não, acabou consolidando aí o seu lugar aí no panteão do terror, né? Essa imagem de crianças no milharal se tornou icônica, né? E aparecem músicas e séries. Se eu não me engano, tem um episódio em Buffy, a Caça-Vampiros, que é inspirado nesse filme, né? Por exemplo, o clipe Freak on a Leash, né, da banda Korn, também é inspirado nesse filme, crianças se revoltando ali e tal. Então, enfim, acabou encontrando seu lugar na cultura pop, né? E a gente pode dizer que é um filme atemporal, ele tem uma relevância atemporal, porque a gente está num cenário hoje onde a gente tem muitas vezes medo de um certo fanatismo religioso. Até onde isso pode chegar? A gente vê isso não só nos Estados Unidos, como a gente vê no Brasil. A gente vê algumas cenas que seriam cômicas se não fossem trágicas. A gente vê cenas de verdadeiras histerias coletivas, né? A fé cega, a fé se misturando com a política de uma forma que não é saudável. Porque aqui a grande questão não é que a fé não pode se misturar com política. Na verdade, a fé é importante, a religião é importante, ela está presente na política, para ela defender os seus direitos, né, de direitos de culto, para ela colocar a sua visão de mundo para que possa ser discutido. Agora, quando isso é feito de uma forma fanática, desrespeitando, por exemplo, a fé de outras pessoas e o comportamento de outras pessoas e a liberdade de outras pessoas, aí é que surge o problema. E essa é a problemática, digamos assim, central desse filme Colheita Maldita, né? Então eu queria convidar você agora, que chegou até aqui, para poder refletir. Por que você acha, por exemplo, que Colheita Maldita ainda é um filme que assombra, né? A minha opinião é porque, no fundo,
É um filme que force a gente a confrontar como é que eu posso dizer? A fragilidade das nossas estruturas sociais, né? E a natureza imprevisível dessa fé humana. A fé humana, quando ela é fanática, ela é imprevisível. Você não sabe o que é que ela pode fazer. Eu lembro que um tempo desse, eu vi uma matéria no jornal de um grupo social que para acelerar o fim do mundo, né, como na Bíblia tem dizendo que no fim do mundo haverá várias catástrofes, eles estavam planejando e provocando catástrofes para acelerar a volta de Cristo, né? Então você veja que a fé, quando ela é cega, a fé, quando ela é fanática, ela é de uma natureza completamente imprevisível. Mas eu queria perguntar para você, queria nos comentários aí abaixo, eu queria interagir com você, o que você acha mais assustador em Colheita Maldita? Se você não assistiu, você pode assistir esse filme, pode voltar aqui para poder comentar com a gente, né? Você acha, por exemplo, que o fanatismo das crianças é o mais assustador? Ou o poder, por exemplo, de manipulação de Isaac é o mais assustador? Eu queria que você me contasse aí nas redes sociais. E agradeço a você por mergulhar comigo nesse universo do terror, né? No próximo episódio a gente vai falar sobre um assunto que tem a ver com o universo do terror, que é muito amplo, mas eu não vou dar spoiler agora. Eu vou dar uma dica no TikTok e também no Instagram, tá? Então no Instagram é @lendas-e-causas-pe e no TikTok é @lendas-e-causas do mundo. E lembre-se, às vezes o verdadeiro terror não está no sobrenatural, mas no que a humanidade é capaz de fazer em nome das suas crenças. Bons pesadelos para você também.